Queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Eu quero partilhar uma palavra. Quero falar sobre coisas que acontecem no meio gospel. Os pastores perderam a direção em certas partes. Eu não estou generalizando. Não estou generalizando. Mas vamos analisar uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, ele foi representado em todo o Velho Testamento através de reis, profetas, sacerdote e juiz. Jesus é Rei dos Reis. Jesus é o profeta maior. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo juiz. Ele foi representado nessas 4 esferas no Velho Testamento. E também é representado nessas 4 esferas no Novo Testamento. No Novo Testamento não é. Na igreja hoje não tem mais reis, juízes, sacerdotes individuais e também profeta exclusivo, não. A igreja hoje é sacerdócio real. A igreja hoje não é reis. Ela é contida de servos. Eu quero se abrir com vocês o que está no meu coração. Quero falar pura Bíblia. Um pensamento bíblico. Nós vemos aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele mesmo deu uns. Abra sua Bíblia. Ele mesmo deu uns. Efésios 4, do 11 a seguir. Ele mesmo, Deus, deu uns para Papa, Padre, Arcebispo, Apóstolos, Profetas, Apóstolas, Bispas, Pastoras, Missionárias. Foi isso que ele disse? Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou? Pois é exatamente isso que tem hoje na igreja, que se intitula Igreja de Cristo, dentro do cristianismo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse na realidade. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e evangelistas. 4 esferas que estão dentro da igreja, em outras palavras, pastores, apóstolos, presbíteros e evangelistas. Só que hoje, dentro da igreja, tem missionárias, pastoras, bispas, apóstolas, apóstolos, até pai apóstolo tem hoje dentro da igreja. A palavra missionário não é uma nomenclatura ministerial. Na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. Em outras palavras, todos nós temos uma missão aqui. Todos nós somos missionários. Mas hoje tem uma bagunça. Simultaneamente,
um cooperador é colocado em uma congregação para dirigir, automaticamente ele já vira pastor. E a sua esposa, pastora. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o que a Bíblia diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Só que esse desejo amenizou e muito. Por quê? Porque o que vemos hoje, eu não vou generalizar nisso que vou falar, mas o que vemos hoje é ganância por dinheiro, é ostentação, é mentira, é roubo, é adultério. No meio de uma grande liderança, no meio de obreiros. E os obreiros teriam que ser espelho para a juventude que estão crescendo. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Foi do tempo em que os jovens dentro da igreja desejam ser pastor, desejam ser presbítero, desejam ser um obreiro. Por causa dos escândalos, esse desejo tem sumido do coração de uma boa parte da juventude. Olha o que diz a Bíblia. Convém que o bispo é ancião, presbítero e bispo, é a mesma coisa. Seja irrepreensível, marido e vigilante de uma só mulher, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, mas não estamos vendo isso acontecer. Uma grande maioria dos bispos, em outras palavras, dos presbíteros, não tem um bom ensino para a igreja, deixam a desejar. Uma grande maioria estão chamando Jesus de Genésio. E ainda diz aqui, não dado a vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas qual é o exemplo da maioria deles? É aqueles que estão acima deles, pastores, e outros que são chamados apóstolos. No nosso tempo, biblicamente, não existe apóstolo. Os apóstolos foram aqueles de Jesus Cristo, os 12 apóstolos. Um deles se perdeu, lançaram sorte, Matias ganhou, mas não era Matias o que Deus aprovou. Anos se passam e Deus chama o apóstolo Paulo, em outras palavras, Saulo de Tarso, e faz dele um apóstolo, o qual Deus colocou sobre os seus ombros quase que todo o ensino para a igreja de Jesus Cristo ao longo do tempo. E foi o apóstolo Paulo que disse, ele mesmo, Deus, deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos, os crentes, são aperfeiçoados através do ensino desses homens. Mas a maioria desses homens são gananciosos, são arrogantes. A maioria deles. Olha o que vemos hoje. A situação não está muito boa. A situação econômica não está muito boa. Então, infelizmente, alguns deixam de dizimar. E por causa disso são punidos. A liderança não quer nem saber o que está acontecendo. Simplesmente você é querido enquanto você está dizimando. Mas se você ficar 2, 3 ou 4 meses sem dizimar, você não é mais considerado, não é mais honrado. Você passa a ser ameaçado a entregar a sua carteirinha e a descer do púlpito. Este é o grande acontecimento deste tempo.
Eu não estou generalizando, mas na maior parte das igrejas, dos ministérios, estão acontecendo isso. O apóstolo que Deus colocou como modelo para a igreja, ele não pregou dízimo. Ele simplesmente disse à igreja: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Mas hoje não vale. Hoje você tem que pactar, que dizimar. Hoje você tem que fazer voto. Hoje você tem que fazer campanha. É o que está valendo hoje. O apóstolo Paulo foi colocado por Deus como um dos modelos para a igreja de Jesus Cristo. E olha o que está escrito aqui também. 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 17. Olha o que diz. Os presbíteros que governam sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na doutrina, na palavra e na doutrina. Hoje, não estou generalizando. Nem todos os presbíteros têm o gabarito, a capacidade para ensinar o povo de Deus. Por isso é que uma grande parte da Igreja de Jesus Cristo estão ouvindo ensinamentos heréticos, heresias. É bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, é sabonete ungido, é envelope daqui, envelope dali. E muitos, coagidos, com medo de Deus, levam esses envelopes para casa. O que diz a Bíblia Sagrada? O meu povo perece por falta de conhecimento. E quem tem que passar conhecimento para o povo de Deus é o presbitério, é os anciões da igreja, é os bispos da igreja. Está na responsabilidade do presbitério o ensino da igreja. Mas hoje não vemos isso. Não vou generalizar, mas a grande parte dos pastores hoje, dos presbíteros, sobre os quais pesam a responsabilidade do ensino para a igreja, a maioria deles não estão ensinando sobre arrebatamento, sobre santificação. Escatologia nem se fala. A maioria deles não entendem sobre escatologia. Note uma coisa. A grande parte que deveria ensinar a santa e bendita palavra do Senhor estão ensinando heresias. Cabe ao povo de Deus ter cautela para não ser enganados. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos analisar uma coisa. Jesus Cristo foi representado no Velho Testamento. Repetindo, Jesus Cristo foi representado no Velho Testamento. No Velho Testamento, os mandantes, os quais Deus colocou sobre o povo, eram reis, juízes, sacerdotes e profetas. Jesus Cristo foi representado por essas quatro esferas. Ele foi representado pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes e pelos profetas.
Por isso é que a Bíblia afirma categoricamente: Jesus é Rei dos Reis. Jesus é Juiz dos Juízes. Jesus é o sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o maior profeta. No Novo Testamento, 4 esferas ministerial: apóstolo, pastor, bispo e evangelista. Essas são as 4 esferas que devem estar nos púlpitos das igrejas. Mas o que vemos hoje nos púlpitos das igrejas é papa, é padre, é frei, é arcebispo, é apóstolos, é apóstolas, é pastoras, é missionário, é missionária. Por que isso está acontecendo dentro da igreja, dentro do cristianismo? Por causa da falta de ensino do que é bíblico e do que não é bíblico. O que é bíblico? O que deve estar diante da Igreja de Cristo hoje? Apóstolo, não. Bispas, não. Apóstolas, não. Pai-apóstolos, não. O que deve estar diante da igreja hoje, segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo que diz: ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A grande responsabilidade está sobre as costas dos pastores, dos bispos e dos evangelistas para com o povo de Deus. Quero encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que vemos hoje é uma fome, é uma sede por dinheiro. E por causa disso, homens de Deus estão sendo prejudicados. Muitos por causa do desemprego, outros por causa de outras situações. Os homens estão fechando as suas bocas, estão cerceando a sua liberdade para pregar e para ensinar. Mas o apóstolo Paulo disse que a palavra não está presa. E o apóstolo Paulo pediu oração para a igreja quando ele estava cerceado e preso. Ele disse: irmãos, oreis por mim, para que a palavra tenha livre curso na minha boca e seja glorificada. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre todos nós agora e para toda a eternidade. Deus os abençoe.